bom com vocês? Eu sou o Jimmy, esse é o canal Deus Samba na Cast e esse é o nosso programa Quarentenados. Hoje nós vamos receber aqui a presença de um convidado muito especial. Já apresento eles, espera só um pouquinho, porque primeiro eu preciso falar algumas coisas. A primeira delas é que eu preciso falar de um parceiro nosso que está abrindo agora, mas já tem aí um trabalho de pelo menos um ano na área, que é o Universo Caótico Tattoo. Eles atendem tanto em domicílio quanto no estúdio, vocês escolhem, por conta da pandemia. Precisa agendar, mas procura lá no Instagram Universo Caótico Tattoo. Além disso, nós também temos, aí já não é parceria, já faz parte aqui do nosso universo, as camisetas Deus Samba. Eu tô aqui com a camiseta, vou para essa câmera, aqui fica mais fácil de ver. Essa é a camiseta do bar Deus Samba, do pagode, do momento de encontro que por enquanto a gente está fazendo aqui, por meio do nosso Quarentenados, nessa distância. E além disso, se vocês forem no site, tem vários modelos, várias estampas. Escolha aquela que vocês acham mais bonita, mais legal, a que mais te representa, porque a ideia da Deus Samba é justamente essa, de representar vocês, nos representar de alguma forma. Bom, dados os recados, nós vamos iniciar aqui com a conversa sobre a série da Disney Plus, Falcão e o Soldado Invernal. E eu sou um grande fã de quadrinhos, um grande fã da Marvel, porém eu não sou especialista e trouxe um para falar com a gente. E trago aqui o Diego Silver, que é o dono do canal Silverdices, mas ele ultimamente não, ele é mais conhecido pelo canal Área Restritiva, que é do basquete, mas tem aí um trabalho já grande que não é só esse. Eu dei essa pequena introdução porque eu prefiro que o próprio Silver fale dele, né? Apesar de conhecê-lo já há algum tempo e já ser um admirador do Silver há muito tempo, antes de canal Área Restritiva, antes do Silverdices, mas se eu começar a falar, eu sei que eu vou dar aquela puxada de saco, porque é um cara que eu tenho uma grande admiração, então vou deixar que o próprio Silver fale. E aí, Silver? Grande Jimmy, caraca, olha, eu preciso falar aqui que quando você começou a falar, me veio os flashbacks da época da faculdade, da graduação e tudo mais, as conversas, o tempo de recreação, o tempo de viver a lazer. Nossa senhora, veio um flashback gigante de tudo que a gente já fez, que a gente já aprontou aí desde os anos de faculdade. E eu preciso também falar que eu fiquei muito empolgado de saber, né, que você está fazendo um podcast, você é um grupo de pessoas e tudo mais. E elogiar também a estampa da camisa, que eu vi essa sua camiseta, me lembrou muito de uma peça de teatro que eu assisti uns anos atrás, que é Boêmios de Adorian. Então, quem tiver a oportunidade, quando eles voltarem a se apresentar, quando puder, ter peças de teatro e tudo mais, vão assistir, que é uma peça de teatro maravilhosa. E se eu for me apresentar aqui, eu sou uma pessoa muito tímida, eu fico com vergonha, eu tô ficando vermelho, inclusive. É tímido. Mas, vamos falar só do Silverdices, porque eu tô muito empolgado com o Falcão, porque o Área tá lá, né? O Área já são quase 10 anos produzindo conteúdo falando de basquete, dando capacitação para professores e atletas da rede pública de ensinos de basquete. Então, eu costumava, né, quando podia, viajar a alguns estados brasileiros para dar treino de graça. Tipo, eu saía da minha casa, vou aí dar treino. A gente combinava tudo, é claro, não era bagunçado assim, mas funcionava. E aí o Silverdices, que eu acho que era para ter sido o meu filho mais velho, assim, né? Porque estava parado há muito tempo, era uma vontade muito antiga. Eu sou colecionador de quadrinhos, trabalhei com cultura pop há muito tempo, assessorei cartunistas brasileiros, inclusive os pôsteres que eu tenho em casa são pôsteres que eu ganhei deles. Ele falou: toma, Silver, esse aqui é para você autografar e tudo mais.
Então tem todo esse lado de ser nerd desde sempre, e aí tirar isso da gaveta, como eu brinco, com a produção da minha filha, né? Porque, inclusive, Nossa. O nome Silverdices, quem deu foi ela, não foi eu. Eu não sabia que nome dar. E aí, um dia, ela virou pra mim... Eu tava na loja de um amigo meu, que eu fui lá pra conversar com ele sobre isso. Eu falei, cara, eu vou começar a produzir conteúdo, mas eu não tenho ideia de nome pra pensar em montar uma vinheta, pra pensar em montar um logo. Não tinha nada disso. E aí, ele tava, os dois quebrando a cabeça, ela virou pra mim, pai, por que você não chama de Silverdices? Porque são as nerdices do Silver. E eu fiquei tipo, caraca! E ela tinha, acho que 9 anos, assim. Eu, gênio! E aí esse amigo meu falou, não, esse já faz a brincadeira com dado e não sei o quê. E aí começou a surgir, aí veio aquele brainstorm de ideias, assim, surreal. E aí estamos aqui produzindo conteúdo, fazendo releituras, que eu acho que é muito legal, assim, né? A gente acaba por ser pai, por ser um homem negro, por ter passado da graduação, né? Porque também querendo ou não, é um problema no Brasil, né? Que já é difícil muitas pessoas chegarem na graduação, e aí você continuar estudando e acabar criando senso críticos maiores sobre vários problemas sociais é muito interessante. E quadrinho, querendo ou não, é crítica social, né? E a galera pensa que é só tipo um cara com a cueca em cima da calça, uma menina que graças a Deus está mudando isso, mas antes era mulher com aquela roupa com decote, ou enquanto estão lá no meio de um tiroteio aparece uma super-heroína de biquíni, que é claro que faz muito sentido, né? Um homem com uma armadura muito louca e uma mulher com biquíni e uma espada, para falar, eu vim acabar com isso. Para muita gente quadrinho é isso, mas não, quadrinho é muito mais do que a gente acaba enxergando numa capa. É curioso você dizer isso, porque vou até contar uma parte do como é que eu comecei a me interessar por quadrinhos. Eu, na minha adolescência ali, meio revoltado com tudo e com todos, aquela coisa de não me encaixar em lugar nenhum, era bolsista numa escola particular, e eu, na minha turma, tinha 120 alunos, contando as 4 salas, tinham só 3 pessoas pretas, né? Eu e mais 2. E isso me fazia sentir... Imagina aquela cesta de maçã, todas bonitas, aquela maçã argentina que até brilha assim, e uma goiaba no meio. Então, eu era a goiaba. Eu me sentia a melhor goiaba. Analogia de todas. Então, muitas vezes, para desafogar essa sensação de não pertencimento, eu ia num sebo e começava a ler. Eu digo que com 14 anos eu aprendi o que era X-Men e o que era Marx. Quase que simultaneamente. Perfeito. E de primeira me identifiquei com X-Men. O X-Men fala sobre o preconceito com os mutantes. Eles não entravam muito na parte social e racial, mas mostravam o desdobramento do preconceito como um todo em cima dos mutantes. Inclusive a resposta social a isso. Eu fiquei arrepiado aqui agora. É real, não tô zoando não. Eu tô arrepiado porque a mesma... curiosamente também, foi a primeira história que eu me apeguei, muito por conta da televisão, né? Porque tinha aquela animação dos anos 90 que é maravilhosa. Sim. Né, dos X-Men. Aquela animação é maravilhosa, e aí tem isso, né? Porque eu, por sorte da vida, minha mãe comprou um apartamento no centro de São Paulo que foi a sorte, assim. E parece contos de fadas, porque minha mãe recebeu uma ligação anônima. Ela era ela era funcionária do Jumbo. O Jumbo foi comprado pelo grupo Pão de Açúcar, e aí eles demitiram uma galera. Aí, num acordo lá que teve, e aí beleza, ela era para receber uma bolada, porque ela trabalhava lá, tipo, vários anos, e uma bolada pra época, é claro, tipo, a gente não ia ficar rico com a rescisão salarial da minha mãe, né? E aí, o advogado que estava tomando conta de todos os processos roubou todo mundo. Nossa. E sumiu. A minha mãe recebeu um dia, assim, aí a gente morava no Guaimbu, que é um bairro entre o Autódromo de Interlagos e o Grajaú, assim, é o limbo no meio disso daí.
E aí eu tenho, por conta do centro de São Paulo, vários parentes moravam aqui, a gente vivia aqui, minha mãe alugou um apartamento aqui, a gente recebe uma ligação, e aí uma ligação anônima falando, olha, o seu processo já saiu, o seu advogado roubou o seu dinheiro, e é isso, desligou o telefone. Foi isso. Nossa. Foi isso. Aí a minha mãe foi atrás, descobriu, conseguiu recuperar o dinheiro e comprou um apartamento no mesmo prédio que a gente morava. Que era o prédio que eu tinha, tipo, vários parentes. Só que aí eu tô, tipo, um cara, filho de uma baiana, mãe solo, no centro de São Paulo, homem negro. Cara, eu era, tipo, a goiaba no meio das maçãs, assim. E aí era muito louco, porque eu me identificava muito com isso, né? Tipo, eu me identificava muito Lobo Solitário. Tanto que o meu personagem preferido era o Wolverine, que era, por mais que fosse um mutante, ainda era um mutante diferente de todo mundo, né? Então eu me sentia muito representado, muito representado. Inclusive o Mike Deodato, que é um brasileiro que foi cartunista da Marvel, Stan Lee deu uma entrevista que ele fala que o Mike Deodato é o maior desenhista da história do mundo. Isso é surreal. Tipo, o cara que inventou tudo fala que um brasileiro é o melhor do mundo. Ponto. É, tipo, cara, quem é o Messi na fila do pão perto do Mike Deodato agora? Tipo, né? Não adianta. Não adianta. A gente ganhou, tipo, todas as copas em uma fala do Stan Lee. Sim. Mas o Mike Deodato, ele também fala que o personagem preferido dele é o Wolverine, porque de todos os super-heróis da Marvel, ele é o que se parece mais um brasileiro. Porque ele é o cara que é sempre o hypado em tudo, mas é sempre o anexo a tudo, assim, né? Pensando no mundo como um todo, né? E eu acho isso surreal. Então, tipo, nós somos todos Wolverines e a gente só não se tocou disso. Não, eu achei curiosíssimo, porque eu não imaginava que o seu herói preferido era o Wolverine e nem que sua mãe era baiana, que nem a minha. Aí, ó. São muitas coincidências. Muito da hora saber disso. Isso, inclusive, me faz perceber o porquê que alguns gostos aí são semelhantes. Sim, nossa, temos alguns aí. A gente podia fazer um outro podcast só pra falar disso. Ah, fácil. Não, tem uma discussão, eu não sei se você vai lembrar disso. Foi logo pós-faculdade ali. Depois que a gente já tinha saído, aí uma vez. Eu acho que era início de Facebook ainda. Que aí a gente discutiu durante dias, porque, né, colocava uma postagem, embaixo vinha outra, que era sobre a forma como o futebol estava sendo levado, e a gente estava falando do Guarani especificamente. E de todas as dívidas que o Guarani teve, a gente ficou levando esse debate por dias, assim. E nesse dia, e essa discussão em particular, a gente discordou, mas era muito da hora discutir com você. Perfeito, mas sabe qual que é o legal, Jimmy? Esse é o legal de discutir nesse ponto, assim. E eu acho que a gente perdeu muito isso. Sim. E, inclusive, sei lá, se eu falasse aqui que o meu personagem preferido fosse o Ciclope, por exemplo, isso poderia gerar uma discussão, e já no começo de como a gente falou, ia rolar a discussão sobre como nos sentimos representados. Ponto. Né? E aí, isso ia levar uma discussão cabulosa sobre uma semiótica de uma personalidade de um personagem fictício. E aí a gente chega num ponto surreal, que é eu me sentia aquele personagem. E aí você vai discordar ou não, e aí a gente, sabe? E aí vira um papo muito rico, e a gente acaba fazendo uma autocrítica, uma autorreflexão sobre tudo. E a gente perdeu isso hoje. Mas o mais legal é que o quadrinho nunca perdeu isso. A gente, eu falo a gente, né, o ser humano como sociedade. Nós estamos perdendo essa vontade de discutir, porque muita gente, infelizmente, não sabe ter esse senso crítico para discussão. E o quadrinho nunca perdeu isso. Então, o quadrinho sempre vai ser, por exemplo, para mim, o meu porto seguro. Né? E a gente tá num momento político cabuloso, e eu tô lendo os quadrinhos do Pantera Negra do Coates, que para mim é um dos melhores roteiristas de todos, que justamente, se eu pegar aqui Nação Sobre os Seus Pés, ele só fala sobre política. Ele fala sobre política interna e externa, dentro da África. Tipo, e eu tô lá, lendo Ta-Nehisi Coates de casa, num quadrinho. Maravilha. Aliás, em cima disso que você falou, até aproveitando o gancho do Pantera Negra, tem uma coisa que no debate
que se perdeu, que é o ponto de discordância e também o ponto de concordância, porém não de uma maneira maniqueísta, onde só cabe sim e não. Tanto, e eu lembrei disso quando você falou do Pantera Negra, porque, né, já tô avisando todo mundo, ó, se alguém não assistiu, se alguém ainda não sabe a história, assiste primeiro e volta aqui depois, tá? No final, provavelmente teremos spoilers. Vários. Principalmente de Falcão e Soldado Invernal, que a gente ainda nem chegou, hein? Nossa, imagina quando chegar. Hoje eu vou colecionar arrepios aqui hoje. Meu Deus do céu. Que maravilhoso. Aquele diálogo final do T'Challa com o Killmonger no filme, onde o T'Challa reconhece a motivação do Killmonger, e o que coloca ele ali num papel de antagonista não é a motivação, e sim a forma como ele segue em cima dessa motivação. Isso é algo que a gente perdeu, porque parece que só existe uma linha que você pode traçar depois que você se posiciona. Como se não houvesse vários tons de branco, vários tons de preto, e entre esses tons de branco e preto começa a surgir vários tons de cinza. Eu não queria falar vários tons de cinza para não remeter a outra coisa. Mas já foi. Que demais! Mas olha, isso é muito louco, e eu queria uma hora parar e realmente fazer, digamos que um estudo antropológico disso, para a gente conseguir entender se essa discussão ela foi influenciada pelo nosso momento político, ou se o nosso momento político influenciou essa perda de discussão. Porque o nosso momento político é justamente isso. Existe a extrema-direita, e tudo que não é extrema-direita é extrema-esquerda. Tipo, não vou falar palavrão aqui, mas dá vontade de falar. Mas quem viu aqui já entendeu, né? Tipo, todo mundo aqui, todo mundo que não tá na extrema-direita é extrema-esquerda. A vida virou um grande Tinder. Eu costumo dizer que o cara lá não gosta, ele joga pra esquerda. Ele não gosta de você, é esquerda, demais. Acabou. Virou uma... Que demais, adorei. Adorei. Eu vou usar essa em algum momento. Eu vou te dar os créditos depois. Eu vou usar essa em algum momento. Eu adorei isso. Nossa senhora, que maravilhoso. A vida é um Tinder. Adorei. Mas é isso. Ficou meio bizarro, né? E hoje, curiosamente, assim, pela manhã, eu estava editando o Suberdisses que foi pro ar hoje. E aí eu entrei no Facebook eu já tinha soltado, né? Já tinha soltado sobre isso, eu entrei no Facebook para compartilhar os links. E aí tinha uma publicação que falava justamente isso, assim, né? Se eu não me engano, o título era vilões que estavam... vilões que você acha que estavam certos, mas só não estão certos pelos meios errados. Uhum. Aí tinha o Killmonger, a Karli Morgenthau, que é a vilã do Falcão e Soldado Invernal, tinha o Ozymandias do Watchmen, e tinha mais um. Tinha mais um que eu não lembro. A motivação do Abutre no Homem-Aranha. Perfeito, a motivação do Abutre no Homem-Aranha. Eu fiquei com raiva que quando chega lá a pessoa representando as indústrias Stark e fala, pode parar tudo. O cara alugou caminhão, o cara investiu para poder trabalhar naquilo porque ganhou uma licitação. E aí do nada corta tudo. O que faz com o dinheiro que ele gastou? O que faz com esse material? Aí óbvio vem a motivação que acaba tornando o Abutre antagonista. Mas a raiva ali é legítima. Sim. Eu lembro do Pantera Negra, que eu tive essa discussão com uma amiga minha. Que eu tinha uma amiga minha que ela tava tipo, nossa, o Killmonger, ele é um desgraçado, que não sei o que, olha só, ele tá querendo matar as pessoas. E eu falei pra ela, gente, você tá só falando isso do Killmonger porque os meios dele não são os certos, digamos assim. Mas é que tá, o meio dele é uma ação por conta, é uma reação por conta de uma ação. É basicamente a famosa frase que todo oprimido sonha em ser um opressor. É basicamente isso. Porque ele quer tomar aquele lugar, porque ele acha que o ponto de vista dele está certo, porque justamente ele cansou de ser oprimido. Ponto. Que aí a gente pode chegar falando de Falcão
que é quando no último episódio ele fala, né? Tipo, como que você vai aguentar ali uma Kylie 2.0? Porque vocês continuam oprimindo as pessoas que vocês julgam terroristas. Mas eles não são terroristas, eles são pessoas. Né? E aí é isso, assim, você quer entender o negócio de uma ótica, mas a ótica daquela pessoa também está certa. O problema é o meio como ela fez tudo isso. Sim, e você falou do último episódio. Eu vou dar um pequeno salto para falar do último episódio. Primeiro porque a primeira vez que eu assisti, eu tive que pausar porque eu tava chorando de soluçar, assim. O negócio foi... Principalmente depois daquele abraço do Bradley... Isaiah Bradley. E do Sam Wilson. Aquele abraço, nossa, me desmontou. Nessa hora eu chorei, e essa hora foi a única hora que eu chorei na série, aí eu preciso confessar. Eu me emocionei em outras. Inclusive, a cena que eu me senti mais representado e mais emocionado é a cena do banco. Né? A cena do banco, pra mim, parecia que eles estavam falando de mim ali. Né? Mas essa cena, pra mim, foi tipo o preto foda, assim, tipo, putz, era tipo o preto velho, sabe? Era o preto velho ali, né? E aí você olha aquele cara e você fala, caralho, que homem foda. Tipo, porque ele... E é realmente um dos diálogos que tem no último episódio, né? Você nunca desarma, né? Você nunca relaxa, você nunca fica suave. E tipo, não, o cara nunca tá suave. O cara tá puto da vida o tempo todo, assim, né? E aí, nessa cena do museu, você vê que o cara desarmou. Sim. Você vê que o cara deu aquela tranquilizada, porque tipo, rolou uma básica reparação histórica. Porque devolveram a história de um ser humano para esse ser humano. Assim. E isso deu um poder que eu não consigo descrever. Só para quem não acompanhou ou que gosta de spoiler mesmo assim, a cena que nós estamos falando é do Isaiah Bradley, que é um super soldado. No cânone da história, ele é um Capitão América, só que por ser negro, ele acaba subjugado, ele vira uma cobaia viva para tentar reproduzir esse soro. Então ele passa por todos os tipos de experimentos possíveis enquanto está preso. Inclusive isso é um fato que na realidade aconteceu até os anos 70 em um povoado estadunidense, que inclusive você encontra esse vídeo falando sobre isso no Silverdices. O Silverdices fala sobre isso. Já aproveito e já faço o gancho. E ele passa a vida toda tendo que se esconder depois que ele sai dessa prisão, porque ele prefere ter a sua história apagada e parar de sofrer, a ter a sua história contada e continuar como rato de laboratório. Então, por isso que ele não desarma em momento algum. E quando o Falcão, que também é um personagem preto, vai falar com o Isaiah Bradley, o Isaiah Bradley fica querendo distância, quer subir uma barreira e ainda fala pro Sam Wilson, que é o Falcão até então, para ele tomar cuidado, porque ele provavelmente seria tão rechaçado quanto o próprio Isaiah Bradley foi. E aí o Sam, ele faz de tudo com a própria história para recuperar a história do Isaiah Bradley. E quando ele vê isso reconhecido nessa cena que nós falamos do abraço, assim, para quem já sofreu racismo, eu posso falar, porque só em 2007 eu fui parado mais de 50 vezes pela PM, só para você ter ideia, e você vê essa cena, é quase como se fosse uma redenção. É como se, agora eu tenho minha história, agora eu sou alguém, né? Caraca, Jimmy, isso é muito louco, assim, né? Porque a gente passa por falando com homens pretos, assim, a gente passa por um negócio que é bizarro, né? Porque a gente vão sempre falar assim, tipo, pô, mas você se enquadra no perfil, né?
Tipo, mas é que tá, o perfil é simplesmente você ser preto. Porque tem um ponto aqui que, por exemplo, o Jimmy, ele exalta um afro cabuloso de fazer inveja a qualquer pessoa e ele é parado. Eu tenho um moicano, cabelo mais ou menos baixo e barba. Sou parado. Qual que é o perfil? Porque se vocês... eu tô falando vocês porque eu não sei se vai alguma imagem da gente aqui, por mais que estejamos gravando isso, mas se você olhar, somos pessoas completamente diferentes, né? Fisicamente falando. Inclusive, nós não temos, e não temos tanta melanina, né? E não temos tanta melanina, não somos pretos retintos. É isso, e pronto, tipo, somos parados do mesmo jeito. Inclusive, sempre me foge o nome, mas das recentes mortes de homens negros nos Estados Unidos, não do George Floyd, é que veio depois, dos 7 tiros nas costas. Sempre me foge o nome dele. E foi a que me pegou mais, porque ele foi assassinado na frente da família, na frente dos filhos. E no dia eu chorei em casa. No dia, quando eu fiquei sabendo, eu chorei. E aí a minha filha estava em casa. E minha filha é uma criança, porque a mãe da minha filha, ela é descendente de espanhóis. A mãe da minha filha é branca. E a minha filha, a sorte da minha filha é que a minha filha é a mulher branca que toda mulher branca quer ser. Que ela toma qualquer solzinho, ela fica com aquele tom de pele que a mulherada vai gastar milhões de reais em bronzeamento artificial. Essa é a sorte da minha filha, né? Então e é sorte mesmo, porque eu sei que ela vai passar por menos preconceito do que se ela fosse uma criança preta. Isso é um ponto também, e é triste falar isso, tá? Eu não estou me vangloriando de falar isso, não. É muito triste. Mas enfim, é uma criança que agora tem 11 anos, mas ela tinha 10. E aí ela viu eu chorando, a gente conversou sobre racismo. Ela, com 10 anos, confessou pra mim que já viu eu sofrendo racismo com ela. Então, tipo, a gente passa por isso o tempo todo, e são vários tipos e várias camadas, e a gente vê uma série da Marvel que foi no ar no mês do julgamento do assassinato do George Floyd. Coincidência, tá? Não é, e essa coincidência é basicamente pandemia, porque Falcão e Soldado Invernal era para ter sido a primeira série da Marvel. O roteiro, inclusive, ia ter alguns detalhes diferentes ali, tinha uma coisa de sabotagem industrial no meio disso e tudo mais, e aí eles iam ser infectados por um tipo de gripe, né, em um determinado momento da série. E aí eles tiraram isso do roteiro para não pegar mal por conta da pandemia. Então acabou que a pandemia fez virar uma grande coincidência uma série que fala sobre racismo e preconceito ir ao ar durante o julgamento de George Floyd. E aí a gente está falando agora, 2 homens pretos discutindo essa série por conta disso, lembrando de racismo, porque isso acontece o tempo todo. E isso é muito legal deixar claro. E de verdade, e eu falo isso no Silver Disse, se você assistiu essa série e você não entendeu que essa série está falando sobre racismo, você assistiu a série errada. Não tem problema, é igual brincar de jogo de tabuleiro, sabe? Você jogou o dado errado, caiu na casinha errada, volta lá 2 casas, assiste de novo. Não tem problema. Você não é nenhum demérito. Ninguém é obrigado a entender todas as mensagens. O problema é se você não entende as mensagens e acha que é besteira. Aí nós temos um grande problema. É você não entender que o Jimmy falou, eu fui parado mais de 50 vezes. É você virar para agora e falar, é mimimi do Jimmy. Não é mimimi, isso acontece. Sabe? Eu lembro de, na época da faculdade, a gente perdeu um jogo, porque acabou chegando todo mundo atrasado, só que eu tinha chegado antes de todo mundo e esqueci o meu RG. E aí deu tempo, por eu não ter o RG, eu não pude apresentar. Foi a primeira vez que eu tomei um sermão na minha vida que caiu a ficha. Puta, eu podia morrer e ser enterrado como indigente. Porque eu sou um homem preto. E tipo, não vão atrás de mim, atrás da minha família. Tipo, morri, beleza, indigente. Acabou. E essa era a conversa que tiveram comigo no vestiário, falando, você é um homem preto. Você vai apanhar na rua, você vai morrer na rua, se você tiver sem documento, você vira indigente. Sua família nunca vai saber do que você morreu. E aí você perde a sua dignidade. E essa cena que o Jimmy tá falando, e tudo isso que eu falei, é simplesmente para falar de dignidade. O Isaiah Bradley recuperou a dignidade. Toda vez que o Jimmy é parado por ser um homem preto, ele é parado e ele
Não que ele perca a dignidade, porque eu conheço o Jimmy, ele não está perdendo. Ele, né? Ele não está perdendo nada com isso. Mas é como se tentassem tirar a dignidade do Jimmy. Tipo, o Jimmy não perdeu, porque o Jimmy é uma excelente pessoa e eu vou cuspir no molhado se eu for falar do Jimmy agora. Mas eles tentam tirar a dignidade do Jimmy e de vários outros homens e mulheres pretas por conta disso. Caramba, eu falei muito. Não, mas falou. Foi muito bom. Inclusive, obrigado. Aquela parte que a gente fica meio sem graça. Então, aí. Só que uma coisa que você falou agora, na época que isso aconteceu, das mais de 50 vezes parado em um ano, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje. Então, a época, tanto é que até passando uma parte da minha história que quem está mais próximo sabe, mas que eu acho que vale a pena abrir até para a discussão que a gente está tendo. Eu sempre tive depressão e não sabia, porque eu sempre fui essa goiaba da cesta de maçã e não sabia, né? Então eu sempre fui na escola, da primeira à oitava série, eu era xingado de cabelo de bombril, de boca de disqueteira, tanto uma das coisas que eu fazia era pressionar o lábio para ele ficar mais fino, então eu ficava andando fazendo boquinha, nariz de batata, então tudo aquilo que levantava a minha característica preta era motivo para ser zoado. Não me zoavam por outras coisas, me zoavam por aquilo que levantava a minha pretitude. Então isso foi algo que sempre me marcou e eu nunca percebi. Tanto que quando eu termino ali o ensino fundamental, no último ano, eu fico desesperado porque eu ia mudar de escola e tudo mais, já naquela coisa quase que síndrome de Estocolmo, né? Porque pra mim aquilo era o normal. Sabia o que eu ia ouvir do pessoal que estava na escola. Eu não sabia o que eu ia ouvir do lugar que eu estava indo. Então essa insegurança era algo que eu preferia continuar sendo hostilizado onde eu estava, porque ali eu já sabia como agir, do que ir para algum lugar novo e não saber como agir com essas pessoas novas. Aquilo me trazia uma insegurança muito grande, então eu sempre acabava ficando retraído, e eu fui sempre muito retraído, tanto é que as poucas vezes que eu me expressava e eu já estava estressado, eu me estressava de maneira explosiva, como na série o Isaiah Bradley faz na primeira visita que ele recebe, jogando uma lata na parede e a lata finca na parede, né? Porque a gente fica explosivo por estar o tempo todo se segurando, o tempo todo tendo que ser algo que não é. Não tendo como o Silver disse muito bem, não tendo acesso à sua própria dignidade. Então sempre fui essa pessoa retraída, e eu começo a me libertar disso de 2016 para 2017, o ano inteiro de 2017 para me recuperar, para em 2018 só eu sair desse estágio, a ponto de hoje em dia, se alguém me irrita, eu não explodo, né? E antes eu explodia. Cara, e a gente pode fazer várias relações disso com a série. E isso é um negócio que eu vejo, eu fico, caraca, é maravilhoso, é maravilhoso. Porque hoje em dia, ainda mais com essa, e não só com a série, nos quadrinhos também, né? Hoje em dia, com essa ideia maravilhosa que alguém colocou no mundo, de falar, nós temos que levar representatividade e diversidade para a cultura. A pessoa a primeira pessoa, se você está ouvindo esse podcast, sinta-se abraçada nesse momento. Que eu quero te agradecer muito, porque isso é maravilhoso, né? Por mais que eu não possa abraçar o Steve Ditko, o Stan Lee e tudo mais, porque foram pessoas que sempre pensaram nisso, mas espero que eles sintam-se abraçados, porque isso é maravilhoso, porque agora a gente consegue ter essa relação. E sei lá, por exemplo,
uma história bonita que seja, pense em alguma história que você acha bonita agora, você que está ouvindo esse podcast, você consegue fazer relações dessa história com a sua vida. E aí, por conta dessa representatividade, isso acaba virando um mecanismo de você fazer uma autocrítica, uma autorreflexão e simplesmente se transformar numa história bonita. Aquela história pode ser sua história. Né? Quando a gente fala do Isaiah Bradley recuperando a dignidade, quantas pessoas a gente não conhece que podem ter passado por aquilo? E se a gente for trazer para a nossa realidade, tem o vídeo do Átila, que ele se emociona no vídeo, e esse vídeo viralizou muito na última semana, que ele fala tipo, de um conhecido vizinho, alguma coisa assim, que a pessoa estava com medo de ser internada na UTI, porque ela estava falando, eu vou ser internado para morrer. E aí ele fala, tipo, olha só, tiraram a dignidade dessa pessoa por conta das N besteiras que estão fazendo no nosso nível político. Tiraram a dignidade de uma pessoa. Tipo, e a gente ali, e quando ele fala pessoa, ele não está descrevendo se é homem, mulher, preto, branca, criança, adulto, idoso. Ele só está falando tiraram a dignidade de uma pessoa. Se eu não me engano, no vídeo ele até fala, se eu não me engano, é um homem, a pessoa, que eu de cabeça não lembro quem era a pessoa, inclusive ele fala que ele não conhecia a pessoa diretamente, mas tiraram a dignidade de uma pessoa. Então a gente tem agora aqui, semana passada, mais um exemplo de uma dignidade que o nosso governo, de certa maneira, tentou tirar dentro de tudo isso. Mas aí eu vou deixar isso para um outro assunto. A gente vai ter que voltar em vários assuntos. Parte boa é que para quem está assistindo já sabe que vai ter mais Silver mais vezes porque são muitos assuntos que a gente faz só com essa nossa relação com a nerdice. Isso porque a gente nem falou tanta coisa assim do Soldado Invernal, mas já foi do Falcão e Soldado Invernal, mas o pouco que foi dito já levantou tanta coisa. E aí é a hora que a gente chega no ápice da série, que é no final, e eu desabei, porque eu me vi naquele processo de recuperar a dignidade, me vi naquele processo de ver todo mundo que tinha um perfil oposto ao meu voando e achando que o meu incômodo em não poder ser eu mesmo, em não poder me expor, se eu sair sem documento, correr o risco de ser parado e já era, não voltar talvez, ter que passar o volante quando tem blitz para um amigo meu que é branco, porque ele passa tranquilamente enquanto eu não passo e a gente não quer ser parado. Chega num momento em que a série te mostra, ó, você teve esse personagem aqui que recuperou a própria história. Teve esse personagem aqui que, graças ao que veio depois, infelizmente não foi com ele, a geração seguinte conseguiu fazer algo para recuperar a história dele, que foi tão importante ali naquela linha da história para a formação daquele universo que a história te mostra. Ela te apresenta uma história que ali é muito... É necessário que se passe, que exista aquele personagem para fazer que todos reflitam sobre a própria existência. Tá, se eu posso existir, porque o outro não pode? O que difere? É só a cor? Se é só a cor, então nós estamos trabalhando sim com preconceitos. Sem dúvida, sem dúvida. E pensar no Isaiah Bradley, e aí a gente pode pegar tanto o quadrinho quanto a série, é maravilhoso, porque o Isaiah Bradley, ele é um personagem que existe tanto na série quanto nos quadrinhos, né? A gente já falou dele na série, que ele foi criado como uma crítica a algo que existiu no exército dos Estados Unidos, onde eles selecionaram ali centenas de soldados afro-americanos para fazerem testes para medicamentos, né? Tipo, isso aconteceu, e o pior de tudo é que eles não sabiam, assim como a Isaiah Bradley fala na série que eles falavam que eles estavam tipo, dando vitaminas e tudo mais, e no final eles estavam injetando o soro do super soldado. Na vida real, eles falaram, tipo, olha só, a gente está aqui fornecendo para vocês exames e medicamentos para vocês, porque vocês são soldados americanos.
E os caras, eles estavam sendo testados para sífilis. E, tipo, eles morreram por conta disso, né? E ou eles eram e era aquele teste sífilis placebo contra medicamento X, e, tipo, todo mundo morreu, assim. Tipo, esse era o ponto. E tinha dentro desse um determinado grupo que ele era tipo, olha só, essa galera aqui a gente vai deixar eles com sífilis até eles morrerem, porque a gente quer entender como a sífilis se desenvolve. Então eles não vão tomar medicamento nenhum. Eles são tipo, simplesmente ratos de laboratório que vão morrer de sífilis. E eram todos homens negros do exército norte-americano. E aí a gente pode ir em vários momentos da história norte-americana que aconteceram coisas assim. Eu falo história norte-americana porque lá existem vários relatos. Aqui, muito desses acontecimentos que podem ter acontecido aqui, infelizmente, eles são apagados semana a semana, mês a mês. E os próximos passos disso vão continuar sendo apagados, uma vez que nesse momento a gente não tem censo. E beleza, né? Nossa. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão surreal. Mas e esse é o ponto animal dos quadrinhos, sabe? Os quadrinhos, eles são uma crítica a uma situação real, porque ninguém acordou um dia e falou, gente, e se a gente criasse aqui, ó, saca só, eu ligo pro Jimmy e falo, Jimmy, tô com uma ideia, cara, a gente vai revolucionar o mercado. E aí o Jimmy fala, pô, Silvério, o que é? Seguinte, cara, eu vou criar aqui, ó, um personagem que ele veio de um outro planeta, e aí ele usa uma roupa azul colada e uma cueca em cima da calça. O que você acha? E aí o Jimmy vai falar, uau, vamos ganhar milhares de reais com isso. Até porque se você viesse com a ideia de alguém colocando a cueca por cima da calça, eu diria não, de jeito nenhum. Não vai rolar. E aí, não, mas Jimmy, não é uma cueca qualquer, Jimmy, é uma cueca vermelha. Ah, agora entendeu? Sim, agora eu aceito. Ó, Jimmy, roupinha azul, cueca vermelha, Jimmy. Maravilhoso. E aí, Jimmy, eu tenho uma ideia, por conta aí dessa violência policial e dos detetives, vamos colocar aí um cara que ele é órfão e a polícia não resolveu o caso dele, e aí ele gosta de se vestir de cinza e ficar na noite batendo das pessoas. E tem uma outra coisa também, Jimmy. Ele usa uma cueca por cima da calça, hein? Jimmy, tem que pensar no futuro, Jimmy. É tendência, Jimmy. Um dia todo mundo vai usar cueca por cima da calça. Tipo, não, cara, não é assim. Eles não pensaram nisso, sei lá, do dia pra noite. Beleza que a roupa é tipo, o uniforme é uma coisa muito X, mas existia todo um contexto político-social para que eles pensassem nos super-heróis, nos personagens. E eu citei, no caso, o Batman e Super-Homem, porque foram as primeiras histórias em quadrinhos de super-heróis, né? Que é a Detective Comics e a Action Comics, né? Então, saiu daí, né? Mas todos os super-heróis, num contexto geral, são histórias relacionadas a âmbitos políticos e sociais. Ou vocês acham que o Pantera Negra ele foi criado porque eles falaram, nossa, a África devia ter um país lá X que nunca foi colonizado e que se fechou para o mundo e por isso é uma potência que ninguém sabe e todo mundo acredita que eles vendem tapete feito à mão. Tipo, não. Inclusive, no começo, o próprio T'Challa, ele vai para os Estados Unidos e volta para Wakanda. Ele vem fazer faculdade nos Estados Unidos. Então, sempre tem uma relação do que é o ambiente social para uma crítica para se transformar numa história em quadrinho. Nada é feito ao acaso. Assim, nada é feito ao acaso. Então, prestem atenção nisso quando vocês forem ler história em quadrinhos. E se a gente for falar de Falcão e Soldado Invernal, que inclusive é uma adaptação do arco do Nick Spencer, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Eu fico triste de ter menos detalhes do Nick Spencer ali do que deveria ter, mas é algo maravilhoso, que você falou, olha só, um país, uma nação pode ter o seu maior símbolo sendo um homem negro. E aí, dentro do arco dos quadrinhos, eles discutem o tempo todo a opinião pública sobre ter aí o seu maior símbolo sendo um homem negro. E um dos melhores diálogos da série é justamente isso. No último episódio ele fala, olha, eu sou um homem negro que não tem... Eu não falo sou um homem negro, perdão, ele fala, eu sou um homem que não é loiro de olhos azuis, não tem soro de super soldados, eu sou um homem negro sem superpoderes que simplesmente acredita que pode fazer melhor. Ponto.
Tipo, é isso. Então, e é uma realidade. Um homem ou uma mulher preta sai de casa para trabalhar falando, eu posso fazer melhor do que uma outra pessoa. Porque se eu não fizer melhor do que uma outra pessoa, aquela pessoa vai ocupar o meu lugar. Uhum. É isso o tempo todo. Brizola costumava dizer que não existe vácuo político. Eu ampliaria que não existe vácuo. Porque em algum momento... Vácuo social, né, em geral. Porque, vou dizer, não existe vácuo, o cara fala, vai pro espaço. Aí dá vontade de mandar para alguns lugares inóspitos. Mas não existe vácuo social. Se um não ocupa, o outro vai ocupar. E o problema é a intenção de que ocupa. Nesse diálogo que o Silvia falou, o Falcão, inclusive, diz que uma das coisas que ele sabe que está acontecendo é que ele está sendo julgado naquele momento por ser o Capitão América, por ter levantado o escudo. Ele sabe que tem gente olhando e não gostando, mas ele tem que lutar com isso também. E não tem jeito. Ele vai ter que encarar e vai ter que... se alguém falar que ele não é apto para ser Capitão América, tá, beleza. Por quê? Não é por quê. Qual é o seu motivo? Qual é o que te move? Agora, ele expõe exatamente o que move ele. E eu quero ver bater no argumento. Sim, e não vão bater de jeito nenhum. E falando de falas fortes dessa série, tem duas que me chamaram muita atenção, assim. E são coisas muito simples. Uma é, acho que se eu não me engano, é o terceiro episódio, que é o episódio que aparece a Zaya Bradley, que tem aquela brincadeira com o moleque, que o moleque vê ele passando e fala, olha só, é o Falcão Negro. E aí ele olha assim e fala, por que Falcão Negro? Ele porque meu pai fala que você é o Falcão Negro. Ele eu sou o Falcão Negro porque eu sou o Falcão e um homem negro. Ele eu não posso ser só o Falcão? Ele fala, não. Então você é o garoto negro. Porque você não é só um garoto, você é um garoto negro. Aí o moleque dá tipo um tilt, assim, né? Ele fala, tipo, não, dá aquela coisa, não faz sentido. E ele fala, tô zoei ele, que eram dois garotos ali, um falando e o outro só acompanhando o diálogo. Esse diálogo é surreal, porque sempre tem isso, né? Tipo, quando a gente fala de dignidade do homem, da mulher negra, tipo, a gente não consegue ser só um homem, só uma mulher, né? Então eles tiram essa dignidade da gente. E aí, no último episódio da série, tem dois homens negros, né, filmando o Falcão chegando ali, na hora que eles descem lá para uma área em construção, assim. E aí é um senhor já, barba, cabelo branco, assim, e ele dá tipo aquele berrinho assim, empolgado, tipo, uhul, olha lá, o Black Falcon, né? Tipo, o Falcão Negro. E aí o cara do lado, tipo, vira pra ele empolgado no mesmo tom e fala, tipo, não, esse daí não é o Falcão Negro, ele é o Capitão América. E ele podia ter falado, esse é o Black Captain, né? Ele podia ter mandado alguma assim, pô, o Capitão América é negão. Ele falou, não, esse é o Capitão América. Por mais que o cara do lado, ele se identifique com o personagem, o que falou o Falcão Negro, e ele fale, tipo, empolgado, e ele tá lá, tipo, dá pra sentir na voz, no sorriso, no olhar que ele tá empolgado, se sentindo representado, o do lado fala, não, tipo, não tem a cor no título, né, na titulação, é só a titulação. E naquela fala, ele devolve a dignidade que iriam tirar muito dele. Inclusive o Battlestar, né, que é o Estrela Negra na tradução em português, eu acho que a tradução em português ficou muito horrível. Porque que era o sidekick do John Walker, né, que é o cara que morre, que é o negão lá, o sidekick negão, que era para ser tipo Bucky Barnes. E Battlestar, inclusive, nos quadrinhos, era a alcunha do Bucky Barnes, né, como sidekick do Capitão América, por isso que fica ali, por isso que o Bucky Barnes na série não gosta, porque, tipo, meio que o Bucky Barnes nunca gostou disso, mas, enfim, na tradução em português ficou essa coisa, tipo, tá, é o cara preto, tipo, né, é o herói preto. Se fosse, sei lá, provavelmente se fosse um homem branco no personagem, a tradução não teria sido, nos primórdios do personagem, não teria sido Estrela Negra, não sei. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Isso, para mim, na tradução, levando a tradução português para o áudio original,
soou muito essa crítica cruzada que eles fazem, de sempre ser um homem negro e ter o negro no nome. Beleza, que a Pantera Negra, porque a Pantera é negra, é a Pantera no caso, né? Mas do mesmo jeito que a Pantera cor-de-rosa, já que eu sei que alguém nesse momento está falando, tipo, mas tem o Pantera Negra, né? E tem o Lobo Branco, mas beleza. Que aí se trata do animal. Inclusive, isso que você fala tem no livro da Lia Weiner, que é uma pessoa que, enquanto eu estava cursando pedagogia, teve uma aula que a professora de sociologia levou a Lia Weiner para falar de racismo. Aí ela entra, ela é uma pessoa loira, olho azul, branca. Na mesma hora eu já olhei para um outro colega meu, ele também preto, a gente se olhou assim, já indignado, já pegou o caderno para começar a anotar todas as críticas no que ela fosse falar. Quando ela começou, a caneta baixou, o caderno fechou e a gente já, assim, boquiaberto, porque ela falou do racismo, mas pela vista da branquitude, que é o que ela vivencia. E uma das coisas que ela fala no livro, ainda no começo do livro dela, é que ela foi fazer entrevistas com pessoas assim, na rua, em festas e tal, e toda vez que ela perguntava para alguma pessoa preta qual era a raça dela, a pessoa falava negro, mas poucos falavam negro ou preto, costumavam falar mais moreno, falaram muito mulato, né? Muitas pessoas acabavam trazendo para a racialização na hora de se autodenominar, traziam para a racialização preta. Por mais que haja mil problemas em se falar mulato, mas a gente também tem que considerar que nem todos entendem qual é essa problemática. Quando ela foi fazer a mesma entrevista com as pessoas brancas, elas falavam, eu sou da raça humana. Aí alguns, para ironizar, falavam, eu sou um equino. Dá vontade de falar, é mesmo, pela resposta. E começava a falar sempre que eu sou da raça humana, o ser humano não tem raça, a raça é ser humano. Não... Então, e só nessa pesquisa de início, assim, isso abre o livro dela, já dá para perceber como o preto ele já está tão excluído da sociedade que ele já se coloca como preto, porque o tempo todo colocaram dessa forma. Enquanto os brancos nunca tiveram esse tipo de problema com eles. Isso já foi estruturado dessa forma. Durante toda a vida das pessoas, elas não conseguem ver quem é branco não consegue dizer, eu sou branco. Porque ele sempre foi humano. Ou seja, sem querer, desumanizaram as pessoas pretas. Uhum. E isso é algo que a série apresenta de uma maneira sensacional. Essa fala do eu sou eu sou raça humana, eu sou ser humano, me lembra muito Todas as Vidas Importam. Sim. Soa no mesmo tom. E, curiosamente, todo mundo que falou, ou sei lá, 99% das pessoas que uma hora colocaram Todas as Vidas Importam são brancas. Exatamente. Né? E isso fere o movimento numa grandeza assim, que não dá para quantificar. E essa resposta, para mim, é muito isso. Assim, todas as vidas importam. Somos seres humanos. Somos a raça humana. Todas as vidas importam, então por que a pessoa não fica indignada porque um policial matou uma pessoa preta, né? Porque isso deveria causar revolta igual, tanto para negros quanto para brancos. Só que a pessoa resolve relativizar isso com todas as vidas importam. Então por que tá morrendo preto? E aí a gente puxando isso de todas as vidas importam, me faz muito lembrar que, inclusive, é uma crítica que eu fiz no Silverdices falando da série, falando da GRC, né? Que é o grupo que seria tipo a nova ONU dentro da série, que ela tem a função de reorganizar as fronteiras e colocar as pessoas nos seus devidos lugares. E a crítica que eu faço é justamente essa, assim. Para a GRC, não são todas as vidas que importam. São as vidas dessa elite que sumiu no blip.
que até para quem não sabe o blip, né, dentro do universo Marvel, lá nos 2 últimos filmes da última fase da Marvel, que eles dividem em fases, na fase 3 tem lá o Infinite War e o Endgame, né, a Guerra Infinita e o... Eu não sei como que ficou o nome do Endgame em português, Ultimato. Aí tem o estalo do Thanos, que dizima metade da vida do universo, né? E aí tem o estalo do Hulk, que traz todas essas pessoas de volta. Só que entre o primeiro estalo e o outro são 5 anos, né? E essa série, ela aborda justamente o que aconteceu depois do estalo do Hulk. E aí a GRC ela existe para colocar essas pessoas que voltaram no estalo do Hulk nos devidos lugares. Então, basicamente, você volta para sua casa e a casa não é mais sua, porque se passaram 5 anos. Mas você não estava lá nesses 5 anos, porque você tinha desaparecido. Mas se passaram 5 anos, né? O sistema financeiro monetário mudou, os pesos e valores das moedas mudaram. Se você sumiu e a sua esposa, ou se você sumiu e o seu marido não, provavelmente o seu marido ou sua esposa estão com uma outra pessoa, né? É muito daquilo assim, de repente o seu marido lá, vocês tinham acabado de se casar e você sumiu, ou a sua esposa. Quando você volta, ele ou ela já tem um outro relacionamento, já tem filhos e vida que segue, porque eles passaram 5 anos, né? Infelizmente é isso, tipo, e ponto. E isso é muito louco, porque aí a GRC ela ignorou o que aconteceu nos 5 anos e falou, olha só, a gente vai voltar para tudo do jeito que era, o problema é de vocês, o problema não é meu, e vida que segue. Não são todas as vidas que importam, são as vidas das pessoas que sumiram e voltaram. E é basicamente o que falam, assim, né? Quando a gente fala de All Lives Matter, né, nessa coisa de todas as vidas importam, é tipo, não, porque você está pensando numa elite e justificando que a vida dessa elite também importa, que todas as vidas importam. Mas quando você fala todas as vidas importam, você está tentando equalizar algo que nunca foi equalizado. E quando a GRC, no caso da série, ela fala, olha só, a gente tem que colocar essas pessoas no lugar, elas estão ignorando toda a luta, todo o trabalho das outras pessoas. E isso é muito louco, porque lá ninguém está definindo essas outras pessoas por cor. E isso é um negócio que eu achei maravilhoso nos Apátridas. Na série, que nos quadrinhos é o Apátrida, é um homem que é Carl Morgenthau, né, e é um homem, e na série é uma mulher, uma adolescente. A Kali. E os 5 Apátridas ali, que tem o soro do super soldado, é basicamente uma pessoa de cada etnia, entre homens e mulheres, né? Tanto que tem um homem e uma mulher negra, tem a Kylie que é ruiva, tem um cara que é asiático e tem uma mulher branca, né? É basicamente uma pessoa de cada etnia. E para mim esse movimento já estava falando, não, tipo, tanto que eles falam, né? Uma pessoa, um mundo, né? E tipo, ali, né, são pessoas de etnias, de gêneros diferentes lutando por um mesmo ideal. Ali eles estão falando, todas as vidas importam. O que a GRC fala, tipo, não, o que importam são as nossas vidas, as de vocês que lutem, meus queridos. E basicamente todo movimento opressor ao movimento social faz, né? Tudo. Você pode colocar qualquer... Quando você vai falar de movimento feminista e chega um cara hétero topseira da Vila Mix e fala, tipo, mulher feminista, você não sabe do que você está falando, é a mesma coisa que a GRC está fazendo com o resto da população. Quando é uma elite branca falando de uma elite negra, quando é uma pessoa que mora no centro falando de uma pessoa que mora na periferia, quando é uma pessoa que fez faculdade, que porque acabou de fazer a graduação, julga a pessoa que, sei lá, ainda não conseguiu entrar numa universidade de burra, é a mesma coisa. Então você pode colocar qualquer discriminação, ver o que a GRC está fazendo, o que os apátridas querem, e aí você vai falar, tá. E aí entra no que a gente trouxe lá no começo, porque é simplesmente os meios que não justificam o fim, né? O que eles querem fazer para se defender, que são errados, porque eles estão errados assim, né? Porque, pô, eles só estão reagindo, estão fazendo com eles. E por mim, tá, maravilha. E eu acho aquela última cena, essa cena que você falou dos senadores ali, pelo menos uns 2 ali eram senadores.
Eles falam na frente da imprensa, e isso eu achei também uma sacada sensacional da produção, em colocar aquele diálogo na frente da imprensa, porque obriga os caras a se comprometerem com a população. Porque se eles falam qualquer coisa diferente, gera uma revolta, e aí eles vão ter que lidar. A Carly vira probleminha pequeno. Mas aí, na hora que eles viram, que eles chegam lá pro novo Capitão América ali, o Falcão que estava na transição para Capitão América, e falam: pô, mas voltou um monte de gente, você acha que os governos têm que dar conta desse monte de gente? O Falcão fala: acho. Mas assim, de uma maneira tão simples, acabou o assunto ali. Deixa alguém falar: não, os governos não têm que lidar com isso, no meio daquele monte de imprensa. Aí, indo para aquele paralelo com a vida real, tem um cara que fala isso: não, o governo não tem que, né, tomar conta dessas pessoas que estão excluídas. E tem gente que tá achando bacana essa história, tá achando de boa. É bizarro. Assim, a série praticamente esfrega na cara qual é o problema de ignorar esse tipo de situação social. Ele joga na cara: ó, beleza, você agora, o que você está criando, o que os poderosos que sumiram no blip estão fazendo pela sua influência, é tão terrorismo dentro dessa sua definição, ou até mais, porque na verdade vocês têm poder e quem não tem dinheiro não tem poder, do que esses que vocês chamam de terroristas, né? Isso eu achei sensacional também naquele diálogo, que ele fala: ó, você está colocando o nome de terrorista numa pessoa que está querendo viver. Sim, sim. E tem um outro ponto que nem é o último episódio, que eu também achei uma sacada maravilhosa, assim, que é o julgamento ali no que seria o Capitólio, o Senado, sei lá o que era aquela coisa, porque em alguns momentos dessa série, inclusive, como não mostram muito as viagens, só mostra tipo, já os lugares diferentes, em alguns momentos eu me perdi se eles estavam em Washington ou em Nova York, né, dentro do que acontece ali. Né? Para mim, no começo era muito claro, e depois, no primeiro episódio, no segundo, depois ficou muito bagunçada essa coisa. Mas no julgamento do John Walker, né, que era o Capitão América norte-americano, que inclusive eu tenho uma teoria que todo personagem branco que em alguma produção que vocês assistirem, ele for apresentado num estádio de futebol americano e sendo lá o quarterback, o famosinho, o cara não presta. É isso. É que eu ia falar outra coisa, que eu até peço desculpas toda hora que eu dou essa pausinha para você que está ouvindo aí, eu não sei se vão cortar, mas é porque eu sou uma pessoa que fala muito palavrão normalmente, né? E aí toda hora que eu paro eu falo: tá, não vou falar o palavrão agora, tô tentando aqui me dar uma segurada, mas eu falo muito palavrão normalmente. E até minha filha, quando minha mãe tenta me censurar, minha filha fala: mas vó, você já não entendeu o que é assim? É isso, eu falo palavrão o tempo todo, não importa, ainda mais quando eu tô empolgado, aí já era, aí abriu a porteira pro vocabulário extenso. Mas nesse julgamento do John Walker, para mim soa muito governo dos Estados Unidos. Se a gente pegar qualquer momento histórico do governo dos Estados Unidos e colocar o que o John Walker fazia, que o John Walker basicamente ele é o soldado criado para fazer tudo que o governo dos Estados Unidos pede sem questionar, ponto. E nisso nunca é uma missão de paz. Pode até ser, mas ele não é o cara que vai fazer a missão de paz, ele é o cara que vai roubar uma inteligência, que vai matar algum político sem querer, ups, morreu, né? E ninguém vai pegar o assassino, sabe? Sempre esse cara seria o John Walker. E isso é o governo dos Estados Unidos desde sempre. E dentro da série, tipo, ele só é julgado porque todo mundo viu ele decapitando uma pessoa, né? Porque se ninguém tivesse visto, se tivesse acontecido dentro daquele episódio, lá, se não me engano, é o episódio 4, que é o da escudada na cabeça, é o episódio 4. Se aquilo tivesse acontecido na sequência que é dentro daquele salão que eles estão lutando lá, ninguém ia ficar sabendo. E aquele julgamento não teria acontecido. E ele provavelmente ia ganhar uma medalha de honra por conta daquilo. Mas como aconteceu em praça pública, todo mundo filmando e tudo mais, não, então foi errado.
porque a opinião pública viu. É basicamente isso que você falou dos diplomatas, senadores ali. Tipo, a opinião pública viu. Ah, então beleza, então temos que cumprir com a nossa palavra. A opinião pública viu o símbolo dos Estados Unidos matando um ser humano, rendido, por mais que ele seja um vilão. Ah, precisamos fazer alguma coisa sobre. E aí a gente pode colocar lá George Floyd. Se o George Floyd tivesse morrido e tudo aquilo tivesse acontecido dentro do mercadinho lá, porque a confusão toda começou dentro do mercadinho. Se a polícia tivesse... e ele não aí vão falar, mas por mais que sempre vai aparecer um João sem braço aqui, né? Desculpa o termo, que eu também acho que é errado, mas sempre vai aparecer um sem noção para falar que, tipo, não, mas foi por defesa, né? Por paridade de forças. Não, tipo, não foi, tá? Porque quando a gente vai falar de autodefesa, de paridade de forças, em qualquer coisa assim na lei, a gente está falando de um momento onde você está usando a mesma coisa que estão usando contra você. Então, se ele tinha uma arma, você usa uma arma. Se você, sabe, é sempre assim. E é sempre numa situação de total equidade. Então, beleza. Você está falando de um cara gigante, musculoso, fortão, assim, tem que ser uma pessoa gigante, musculosa e fortão. Então, sempre quando a gente fala sempre vai ser essa equidade. E no caso do George Floyd não aconteceu, beleza? Tanto que o cara foi julgado e foi culpado 40 anos de prisão. A gente não tem nem como discutir isso. Maravilha? Se você está ouvindo agora, se você está se questionando isso ainda, meu querido, minha querida, você está ouvindo o negócio errado, volta 2 casas e vê tudo de novo. Mas se tivesse acontecido tudo dentro do mercadinho, tinha sido só mais um. Tinha sido só estatística. Sim. Como existem várias na periferia que ninguém vê. Lá e aqui. No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Total. E acabou me passando pela cabeça um negócio que eu queria, já que a gente estava falando de atualidade, junto da série, tem um negócio que aconteceu no BR, assim, né? Que é Brasa, Rue, BR, né? Que inclusive no Silvergência eu falo disso, porque... E aí é uma baita coincidência, mais coincidência do que os Simpsons, assim. Que é a fala da Xuxa. Porque no episódio que a Zaya Bradley aparece, foi na semana que a Xuxa fala que deviam fazer os testes dos medicamentos para a Covid-19 na comunidade penitenciária brasileira. Ponto. E aí a gente vai entrar em N estatísticas aqui, que eu não tenho elas na mão para falar, que a maior parte da comunidade penitenciária brasileira é de negros, se não de pessoas periféricas. Sim. Então, beleza. É a Xuxa falando. E depois, maravilhosamente, a Xuxa vai aparecer na TV para falar: eu queria ter nascido preta. Nossa, Xuxa, assim... Xuxa... Ela não deu nem um mês de distância entre uma fala e outra. Não faz isso, Xuxa. Dá pelo menos um mês de distância para eu não pegar raiva. Meu Deus do céu. A gente já tá aí com mais de 1 hora de conversa. A gente ainda, se for discutir só isso, só os Falcão e Soldado Invernal, só o último episódio a gente faria mais 1 hora tranquilo. Então... Não, dá pra fazer muita coisa. Isso que a gente não falou se eu não me engano, a cena do banco é no primeiro episódio, a batida policial no Sam Wilson, que é no 3º episódio. Nós temos aí todas as discussões no 2º e no 4º episódio sobre um símbolo norte-americano ser um homem negro. Nós temos as reflexões do 5º episódio, que tem os diálogos do Sam Wilson com a Zaya Bradley, e nós temos o discurso maravilhoso que merecia ser emoldurado, que é o discurso do Sam Wilson no final não, né, que é mais ou menos com 20... Se você quer ver só esse discurso, se eu não me engano, ele acontece dos 24 aos 28 minutos do último episódio. Dá lá, se você não achou ainda, vê esse discurso, não tem problema. Não gosto da série, vai lá, vê esse discurso, eu acho que você acha ali no YouTube. Mas eu pautei isso assim, porque eu vou decupar todas essas conversas para fazer um vídeo só falando sobre isso. Porque vieram me cobrar, no primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, vieram me cobrar, porque eu assisti... todo sábado sai um vídeo falando sobre o episódio da semana, de algo que eu tô assistindo. Aí, como eu tava assistindo Falcão e Soldado Invernal,
Não, sobre Falcão e Soldado Invernal. E aí, no primeiro episódio, já vieram me cobrar. Falou, Silver, você é um homem preto. Você não acha que a série tá falando sobre racismo? Porque você não falou sobre racismo no seu vídeo? E blá, 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 e não sei o quê. E, tipo, eu entendi o motivo da cobrança e várias pessoas negras vieram me falar sobre isso. Eu entendi o motivo porque as pessoas queriam... Tem um lado, tipo, olha, eu não consumo cultura pop como você, eu queria entender se a minha visão tá errada. E tem um lado, tipo, gente, ele tá falando sobre racismo, você é um homem preto, você não vai fazer esse seu dever cívico de falar que a série tá falando sobre racismo? Né? Eu entendo esse lado também. E aí eu até falei pra eles, não, eu não falei agora, porque eu sei que eu vou falar disso a série inteira. Sim. Porque o arco, e aí eu expliquei, né, que o arco do Nick Spencer é sobre isso e tudo mais também, e blá blá blá, e deu uma pincelada sobre os papéis nos quadrinhos, e aí a galera deu aquela, ufa, entendi, então você vai falar, menos mal, né? Mas aí eu quero pegar e só falar sobre racismo, tanto que dos vídeos de Falcão e Soldado Invernal, o que eu falo sobre racismo, basicamente, no vídeo, é o mais assistido dos 6 episódios. E aí eu queria falar, mas aí pegar exatamente cada fala e tentar fazer uma relação a essa ficção, realidade do que aconteceu. Então vai dar um episódio bacana. Vai, certeza. Hoje, a gente tá gravando dia 24 de abril. Provavelmente vai sair esse lá na segunda ou terceira semana de maio. Então, para quem tá assistindo, já sabe quando foi gravado. E é certeza que essa discussão vai se estender por um tempo gigante. Até porque vai ter consequência também para o universo da Marvel, tudo que aconteceu nessa série. E isso vai ser repercutido até porque a Marvel o tempo inteiro, antes de virar produto da Disney, discute essas questões. Então nós vamos retomar esse assunto, nós vamos retomar a série, até porque o que vem depois no universo cinematográfico também vai puxar o gancho da série. Nós vamos acabar discutindo isso tantas vezes. Entrem no canal do Silver, no Silver Disses, porque fala bastante sobre isso e fala bem, fala com qualidade. E além disso, no Área Restritiva teve um episódio que você também falou sobre racismo, certo? Nossa, tiveram alguns. Teve um que me marcou bastante. Eu não me lembro qual foi. Bom, agora não vou puxar porque tiveram 2 muito legais, assim. Tem um que o vídeo, inclusive a thumb, eu montei a thumb em cima da arte do Black Lives Matter, que foi um vídeo que foi comigo, o Marcílio e a Jéssica, que eram 3 pessoas pretas, falando sobre o Black Lives Matter e o esporte, o basquete. Foi muito legal, assim. E o Marcílio, inclusive, é uma pessoa maravilhosa, envolvida com cultura hip hop e tudo mais. A Jéssica é uma jornalista da Folha, então, que cobre política nacional e internacional. Então foi uma conversa cabulosa. O segundo foi um que foi eu, Marquinhos, o Eduardo e o Guilherme. O Guilherme Borges, ele é advogado, ele era o único branco na conversa, e a gente queria um advogado justamente para discutir uso de força excessiva, porque a gente queria alguém que conhecesse tanto de lei nacional como de lei internacional, e a gente tinha esse advogado. E aí eu, Marquinhos e o Edu, três homens pretos falando. O Edu, inclusive, está na lista dos 50 influenciadores, dos 50 maiores influenciadores negros brasileiros, da Forbes. Nossa, uma conversa cabulosa. O Marquinhos foi produtor de ESPN League na ESPN. E aí é uma pessoa que tem uma visão super aberta para tudo, assim. Então foi surreal, foi surreal. Aí o primeiro foi logo depois da morte de George Floyd. O segundo, eu preciso realmente lembrar e decorar o nome do cara. E o pior é que é o cara que mais mexeu comigo, que é o que levou 7 tiros nas costas na frente dos filhos dentro do carro. Eu achei isso surreal. E, enfim, assistam, estão lá, vale a pena, são bate-papos cabulosos. Esse episódio do Área Restritiva, logo após a morte do George Floyd,
Foi um dos episódios assim que eu já assisti umas 2 ou 3 vezes. É que depois eu comecei a assistir muita coisa e não me lembrava exatamente quando tinha sido lançado. Mas esse é um dos episódios que, para quem tá querendo entender a relação racial e a consequência em outras áreas, que aqui a gente tá falando, por exemplo, da série. O Silver faz isso falando da série também no canal dele. E eles puxam pro lado do esporte no área restritiva, basquete para ser mais específico, e fazem isso com uma qualidade, fácil de entender, e para quem, como disse o Silver, não entendeu ainda, assiste de novo. Voltar 2 casas não é um demérito, tá? Porque ninguém nasce sabendo e nós somos transversalizados pela nossa sociedade. E então nós vamos ter esse problema de entendimento em muitos momentos, vamos errar, mas a gente não pode se acomodar com o erro. Então, sem dúvida, temos aí o canal do Silver, tanto de nerdices, né, o Silverdices, quanto o Área Restritiva. Entrem, a gente vai chamar o Silver mais vezes, porque direi com o maior prazer. É um prazer gigante ter você aqui com a gente. Quando a gente for pro nosso espaço, depois de toda essa confusão, por favor, vá lá, porque aí presencial vai ser mais legal, a gente vai poder bater na mesa. Então, essa parte do bater na mesa é a maior emoção de todas. Eu gosto, inclusive. E lá a gente também vai falar mais vezes sobre séries, sobre esportes. Acompanhe o Silver. Para quem só está ouvindo, entra no Instagram, Você tem página no Facebook? Tem. Mas o Instagram tem tudo que acaba que eu publico lá, eu acabo compartilhando no outro. Mas o Diego Silver no Instagram é mais fácil. Tem o Twitter. O Twitter é legal porque o Twitter eu entro em umas discussões. Eu sou batedor de boca agora. É o meu novo hobby. Isso, porque o Twitter, inclusive, é uma mesa virtual de bar. Assim. É uma mesa de bar virtual. Essa é a definição da produtora do Twitter no Brasil. Então, vale a pena. O Twitter é sensacional. Então, entrem nas redes. O Diego Silver também? Então, entrem no Twitter e no Instagram. No Facebook, Diego Silver. Pode chamar lá que eu troco ideia também. Canal Área Restritiva, Silverdices. Mais algum canal? Porque ele é super produtor também, né? Tem. Por enquanto só. Nunca se sabe. Não é? Silver, muito obrigado. Quer deixar algum recado? Galera, acho que o único recado que eu quero deixar assim é, eu acho que tem esse lance do nosso momento polarizado, que a gente entrou em alguns momentos aqui, e a única coisa que eu acho que eu tenho que pedir, assim, para você que quer tirar alguma dúvida com alguém e tudo mais, chega com calma, tá? Porque do mesmo jeito que você tem essa dúvida, às vezes aquela pessoa pode estar de saco cheio de responder a mesma pergunta. Então, se você tiver o mínimo de educação possível para chegar nessa pessoa, nós iremos construir um diálogo interessante. Porque tem os dois lados da moeda. Tem o lado do cara, da pessoa escrota, assim, e tudo mais, mas também tem o lado da pessoa que está de saco cheio. Né? A gente tem que entender isso, a gente tem que ter essa empatia. Acho que no final das contas o que falta é simpatia. Mas o Jimmy já colocou aí, a gente acabou falando algumas vezes, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está rolando, não sabe o que é tal conceito, tal termo, não sei o quê. Volta 2 casas. Não tem problema nenhum com isso. Volta 2 casas, vê o que está acontecendo de novo, joga o dado ali e vai. Que dá certo. Aí você vai aprender e vai passar e já era. Porque a vida é isso. Foi legal. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Logo depois dessa confusão do Big Brother, eu recebi pelo menos umas 20 pessoas me perguntando: mas tal coisa é racismo mesmo? Mas isso daqui não é exagero? Mas, assim, a parte boa é que pelo menos foi todo mundo muito educado, muito legal na hora de chegar para perguntar. Mas não nego que lá pela 10ª pessoa
eu já estava querendo falar para a pessoa, procura no Google. Procura lá, vai. Mas eu acabei respondendo todo mundo, mesmo respirando fundo e contando até 10. Mas esse do Procura no Google é sensacional, porque agora o Google tem alguns filtros que ele já joga a definição antes da pesquisa. Então pronto, inclusive dependendo do que você for pesquisar, qual que for a dúvida, se você jogar lá a sua dúvida, o Google vai te responder sem fazer você entrar num segundo link. Olha aí, ó. Nossa, maravilha. Funciona, gente. Funciona. Vai na fé, vai na fé. Bom, Silver, obrigado. Esse foi mais um Quarentenados. Nós teremos outros programas em breve. Obrigado, Silver. Eu preciso falar do... Ele colocou como nome dele aqui Diego Prata, em vez de Diego Silva. Eu achei isso sensacional. Aqui, eu nem vi, cadê? Ficou o tempo todo o Diego Prata. Eu não vi. Achei sensacional. Eu chamo de Silver o tempo todo. Não, mas olha, isso daí não foi nem eu, foi o Google, é a tradução do Google. O Google me trollou e eu não vi. Eu achei que era de propósito pra me zoar, pra ver quanto tempo eu aguentava sem falar sobre isso. Mas eu aguentei, falei no final. Porque pra mim já aparece você, né? Então, tipo, pra mim. Aí eu não sabia que tava assim, olha o Google me trollando na caruda. Gente, obrigado, até mais. Tchau.